Olá, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação para discutirmos esse assunto tão importante que são os transplantes e também a doação de órgãos no Brasil. Nós estamos agora realizando o segundo episódio e vamos falar sobre o desafio de captar esses órgãos. Como é feito esse trabalho, como essa equipe age em diferentes regiões do Brasil, como funciona essa rede imensa. Dr. Marcelo Bonvento, Dr. Carlos Molina estão com a gente aqui nesse segundo episódio. Eu queria já objetivamente perguntar para o senhor, como é que funciona a OPO? Como ela, no dia a dia, faz essas operações para captar esses órgãos? A OPO é uma organização de procura de órgãos que é altamente especializada, ela tem uma interação em todo o estado de São Paulo com outras regiões e aqui na nossa região nós atendemos 93 municípios e uma área habitacional de 3,7 milhões de habitantes e nós trabalhamos fornecendo apoio técnico para os médicos que estão com pacientes críticos em alguns hospitais, algumas UTIs. O objetivo da OPO é ajudar os médicos a fazerem o diagnóstico de morte cerebral. Nós conseguimos avançar um ponto na medicina que, mesmo com o funcionamento de alguns órgãos, de coração, pulmão, através de aparelhos, a gente consegue fazer a manutenção da vida, mas em alguns casos a gente consegue dar o diagnóstico que o cérebro morreu. E isso corresponde à morte cerebral, que corresponde ao óbito do paciente. Uma vez nessa situação, com toda certeza existe um processo, um protocolo diagnóstico para isso estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, que a gente aborda então a família para a condição de ser doador de órgãos. É uma malha muito forte de comunicação. Para a gente entender quando ocorre essa disponibilidade em uma determinada cidade, dessas 93 que os senhores têm aqui na região de Ribeirão Preto, você já desloca uma equipe para lá? Sim, uma vez que existe o aceite familiar para doação de órgãos, a gente faz uma triagem dos possíveis receptores para esses órgãos. A gente desloca, então marca uma cirurgia de extirpação dos órgãos, de retirada de órgãos. Mas é muito importante que as pessoas entendam que esse momento é um momento que a gente tem que ser agendado com antecedência, a gente faz uma interação com os médicos transplantadores, né? É importante também falar para as pessoas entendam que a OPO ela tem uma atuação independente dos médicos transplantadores. O professor Molina tem um programa de urologia, mas ele só decide pelo transplante quando a OPO envolve uma central estadual de transplantes em São Paulo, porque isso depende da compatibilidade. Então, os órgãos vão ser transplantados de acordo com as localidades onde estão os receptores. Esse é o grande sucesso dos transplantes. Então, mas é marcada uma cirurgia com antecedência e aí a gente só tira os órgãos que nós vamos utilizar para transplantes. Os órgãos que nós não vamos utilizar não são retirados do paciente. Então nós acionamos uma grande equipe para saber essa disponibilidade, para a gente fazer essa ligação, para que aconteça o transplante. Doutor Molina, essa relação espaço e tempo, ou seja, distância e o tempo que os senhores têm disponível para fazer essa captação, como é que se processa isso? Porque os senhores trabalham também contra o tempo. Sim, sim. No caso do rim, existe uma maior tranquilidade, que é a área que eu atuo, porque nós temos, teoricamente, até 48 horas, mas o desejável é que o rim não fique fora do organismo por mais do que 18 horas, desejável. Mas habitualmente é difícil, dentro da nossa logística no estado de São Paulo, satisfazer esse período. Então a maioria dos órgãos são colocados com 20, 24 horas de isquemia fria. O que seria isso? Isquemia fria é aquele momento em que o órgão fica resfriado, ele não fica congelado, ele fica na temperatura de geladeira, de 2 a 5 graus, tá? E ele é, vamos dizer assim, perfundido com um líquido especial, para que favoreça uma maior preservação daquele tecido. Então, a partir do momento em que o órgão é removido do doador, ele fica nessa condição de temperatura e, infundido esse líquido, ele é mantido até que ele seja colocado no receptor ao qual ele foi designado. E isso que eu falei que o ideal gira em torno aí de 18 horas, mas acaba sendo no interior do estado em torno de 20 a 22 horas. Por que disso? Os órgãos que são captados no interior do estado, por uma dessas inúmeras cidades que o Marcelo mencionou aqui, eles têm que ser distribuídos, eles têm que ser realmente avaliados e destinados àquele receptor que é de direito.
E nesse período, às vezes eles são captados no sul do estado e precisam vir para Ribeirão Preto, que está no norte do estado. Então existe um tempo de deslocamento do órgão daquele local até aqui. Então por isso que às vezes fica um pouco mais difícil, às vezes, satisfazer esse período de 18 horas. Mas nós já transplantamos órgãos com 10, 12 horas de tempo de isquemia fria. O senhor usou uma palavra que me parece muito sintética para tudo isso, que é a logística. Sim. Ela é fundamental, é uma pergunta aberta para os senhores, ela é fundamental. Então, não dá para pensar uma captação sem uma logística muito eficiente. Com certeza. O Marcelo pode falar disso com maior propriedade, porque ele que acaba gerenciando toda essa questão da logística. Então você aciona as equipes, então você tenta sincronizar, porque, como ele muito bem colocou, às vezes nós não só captamos o rim, que pode aguardar esse período que eu mencionei, mas captamos fígado, que tem que ser transplantado até 12 horas, pâncreas, coração, pulmão. Então essa janela ela é bem apertada? Sim, é fundamental. E aí, às vezes, em algumas situações, a cirurgia, na hora que começa a cirurgia no receptor, já se deixa preparada até a própria cirurgia no doador, no local de destino daquele órgão. E às vezes nós recebemos equipes diferentes para o mesmo doador. Vem uma equipe de São Paulo, às vezes pegar o coração, vem uma equipe de Campinas pegar o pulmão ou até mesmo o pâncreas, uma equipe de Ribeirão pegar o fígado e o rim. Então isso é muito, vamos dizer assim, envolve uma logística e toda uma coordenação que tem que ser muito bem elaborada, que o Marcelo pode falar com mais propriedade. Quando a gente fala em logística, a gente fala em transporte, em velocidade. Os senhores têm à disposição disso até mesmo helicópteros e jatos, se forem necessários? Sim, sim. Nós temos veículos, né, que estão preparados para que a gente libera o órgão para transplante, mas nós temos também disponibilidade para ter helicópteros e temos disponibilidade, em alguns casos, quando o órgão vai para outro estado, de jatos. Nós também temos existe um trabalho do Sistema Nacional de Transplante junto com a Força Aérea Brasileira e com voos comerciais também. Nós temos também um programa com aeronaves comerciais que transportam itens para transplantes. Então nós conseguimos fazer essa mobilidade de várias formas, de forma sincronizada e com outras equipes também. Como é que é a participação do Águia da Polícia Militar, o helicóptero? O Águia ele é acionado em acordo com a Central Estadual de Transplantes nos casos de que nós temos órgãos que podem ser transitados durante o dia, principalmente a longas distâncias, maior de 500 km, 600 km, a gente consegue esse apoio de aeronaves que nós temos em várias localidades aqui na região, Araraquara, Ribeirão, e a gente consegue então otimizar esse tempo, diminuir o tempo de isquemia fria para que o receptor possa ser beneficiado no menor tempo possível. Então a gente corre uma corrida contra o tempo, sem dúvida. Dona Molina, todo o trabalho para se conseguir um órgão e depois como é o trabalho interno aqui do HC? Chega esse doador com os órgãos disponíveis, uma equipe já está pronta para começar o procedimento? Sim, a partir do momento em que o órgão vai ser destinado a Ribeirão Preto e já foi selecionado o receptor, é feito um contato com esse receptor, vista a viabilidade dele, se ele tiver com algum problema naquele momento... Então já existe, o receptor já está definido? Sim, sim, ele já é definido, você faz um contato e aí a partir daquele momento em que o receptor concorda em receber o órgão, porque ele tem todo o direito de falar, de recusar, eu não quero nesse momento, e aí a gente passa o órgão para o próximo da lista. Então, por isso que a gente fala na lista, numa sequência. Agora, se o receptor concordar, ele é encaminhado ao serviço, ele chega ao serviço e o órgão é destinado também aqui para Ribeirão Preto. Nesse meio tempo, enquanto o órgão está a caminho, o receptor chega ao hospital, é feita toda uma avaliação clínica, laboratorial dele, e se realmente ele tiver em condições físicas e clínicas de receber aquele órgão, aí sim ele vai ser destinado ao centro cirúrgico e o órgão, assim que chegar, ele vai ser preparado para a condição de ser, vamos dizer, implantado naquele receptor. Senhores, nós vamos agora para o terceiro episódio, muito obrigado, vamos continuando. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco com o terceiro episódio. Vamos discutir o que, à luz da lei, é possível em relação à doação de órgãos no Brasil. Quando alguém, por uma ação deliberada, pode se candidatar a ser um doador e qual é a relação de decisão da família sobre tudo isso. Nós voltamos daqui a pouco, estamos com você aqui discutindo o Setembro Verde.